Se você fosse dar um golpe militar, você fosse do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e decidisse que você fosse dar um golpe militar, você sairia por aí dizendo, vou dar um golpe, ou vou fazer uma ruptura institucional, ou vou atropelar esse ou aquele poder? Não. Mas, possivelmente, às vezes até sem querer, você daria sinais. Se as Forças Armadas vão ou não vão estar ao lado do presidente Bolsonaro na tentativa de um golpe que provavelmente, sob algum molde, ele vai tentar dar no fim do ano, essa pergunta a gente não tem resposta. Mas os sinais estão aí. E eles são os assuntos do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Desde 2020, quando se tornou mais claro o movimento do presidente Bolsonaro para algum tipo de ruptura, os estudiosos dos golpes militares, dos golpes de Estado, dos golpes parlamentares, dos diferentes tipos de golpes que existem, golpes de Estado que existem para depor um presidente, um governante democraticamente eleito, vem especulando qual seria o tipo de golpe que o Bolsonaro ambicionaria. Certamente não seria uma quartelada, ou dificilmente seria uma quartelada como foi de 64, com tanques nas ruas e tudo mais. Certamente não, possivelmente, vai saber. Mas, muito provavelmente, para conseguir uma ruptura, para conseguir apoio para uma ruptura, para um tipo de golpe, seja esse golpe como fosse, o presidente teria que ter apoio das Forças Armadas. Teria que ter apoio dos militares porque dificilmente ele teria do Congresso e, claro, ele não teria do STF, que é o principal adversário do presidente, colocado nessa posição pelo próprio Bolsonaro, porque, como a gente sabe, nos últimos 3 anos e 4 meses, teve que frear uma série de iniciativas de rompantes, de decisões inconstitucionais do presidente. Sem um Congresso, sem o outro poder, o STF, só restaria as Forças Armadas para o Bolsonaro. E como estão as Forças Armadas? Esse é um assunto recorrente aqui no diagnóstico, na minha coluna aqui no Metrópolis. Até agora, a gente não teve nenhum movimento em definitivo das Forças Armadas que dissesse os militares estão com o Bolsonaro, eles vão seguir num golpe com o presidente. Mas a gente tem alguns sinais preocupantes. O primeiro deles é que desde que saiu do comando do Ministério da Defesa o general Fernando Azevedo e Silva, há pouco mais de um ano, em março de 2021, e os 3 comandantes militares que haviam sido empossados no início do governo Bolsonaro, nenhuma das forças, nem o Ministério da Defesa publicou mais uma nota ou disse em entrevista que aquelas são organizações de Estado. Essa terminologia sumiu do vocabulário deles. Nas entrevistas que deram, principalmente o comandante da Aeronáutica, ele reforçou em alguns momentos, sim, que até disse explicitamente, claro que vai se aceitar o Lula, por exemplo, mas tanto nessas manifestações quanto na nota, por exemplo, que fizeram contra o senador Omar Aziz durante a CPI, ou na manifestação mais recente de 2 semanas atrás, contra uma manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, nesse caso do ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, todos esses militares, eles falam e fazem uma construção de texto que soa, quando não é, escancaradamente ameaçadora. No caso do comandante da Aeronáutica, ele disse numa entrevista, depois daquela nota lá contra o presidente da CPI, Omar Aziz, que homem armado não faz ameaça, que aquela só haveria uma nota contra o Omar Aziz, como quem diz de que o próximo passo não seria uma nota. Esse mesmo comandante no Twitter faz uma série de curtidas em posts pró-Bolsonaro, curtiu recentemente um post pela reeleição do Bolsonaro, curte uma série de postagens de agendas semelhantes à do presidente, criticando a esquerda, criticando oposicionistas, numa postura que nada tem a ver, de novo, com uma instituição de Estado como a Aeronáutica deveria ser. Todos esses sinais são muito preocupantes. Hoje, quem marcasse numa prova de múltipla escolha se nesse possível golpe o Bolsonaro vai ter o apoio das Forças Armadas, marcasse no sim,
a gente não poderia dizer que essa pessoa está doida. Há sinais para os dois lados. Falta as Forças Armadas virem a público e darem alguns posicionamentos muito firmes que afastariam qualquer dúvida. Por exemplo, dizer uníssonos, os 3 comandos, que, seja qual for o resultado da eleição de outubro, esse resultado vai ser respeitado. 2. Dizer que as eleições brasileiras são limpas, seguras e confiáveis e de que não houve até hoje, porque não houve até hoje, nenhum caso concreto que nos levasse a acreditar em algo diferente. 3. Dizer em tom firme que são instituições de Estado e não instituições de governo. Isso a cada momento, cada vez que o Bolsonaro falasse em meu exército, falasse as minhas Forças Armadas ou sugerisse que, como o ministro Barroso disse, elas são orientadas a deslegitimar as eleições. O que o ministro Barroso interpretou, nós, cidadãos comuns, também estamos com diversos elementos para interpretar. Faz parecer realmente que elas estão inclinadas a seguir uma ordem dele e contribuir para enfraquecer o processo eleitoral. Enquanto não houver posicionamentos firmes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica sobre em que lado eles estão, se da democracia ou do Bolsonaro, a gente não vai saber se a gente marca sim ou não nessa pergunta de múltipla escolha.